Galera do primeiro ano, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui mais uma vez presentes aqui nessa aula online para dar continuidade aos nossos estudos, né? Na aula passada estudamos no módulo projeções cartográficas e agora a gente dá continuidade com o seguinte assunto aí, ó, a linguagem das representações cartográficas, na página 38 do nosso livro. E nós temos aí os principais elementos do mapa, que vai ser nosso objeto de estudo e nosso principal assunto nas próximas aulas. O mapa: escala, título, coordenadas geográficas, orientação, legenda, convenções cartográficas e a fonte, certo? Temos aí um mapa semelhante aí ao que nós temos na página 38, e nós temos o título do mapa, está aqui, certo? A posição geográfica, as coordenadas geográficas, a escala do mapa, a legenda do mapa, e essas letrinhas pequenininhas aqui, ó, são a fonte do mapa, de onde o mapa foi retirado. Vamos ver o que cada item diz. O título, por exemplo, ele informa o conteúdo principal. Geralmente aparece na parte superior da representação cartográfica, semelhante ao título de um texto, certo? Ele é o que diz do que o mapa está tratando. Agora, posição geográfica. Posição geográfica é a rosa dos ventos, ou a rosa dos rumos. Mostra as direções às quais o mapa foi construído. Foi para o norte, foi para o sul, né? E todas as suas convenções relativas às questões da direção. É a direção do mapa. É aquela pipazinha que a gente encontra lá no mapa, que eu desenhei tanto em sala de aula. Outra coisa que nós encontramos no mapa aí, nós encontramos a legenda. Certo? A legenda ela é formada por símbolos e convenções, que a gente ainda vai estudar, certo? Que explica o significado das cores, os símbolos utilizados, as representações geográficas existentes dentro do mapa, certo? Agora, a escala. O que seria a escala? A escala indica quantas vezes o mapa, né? Esse mapa aí, o espaço real do mapa foi reduzido para ser retratado. Quantas vezes? Se foi 100 km, se foi 2.000 km. E nós vamos fazer um estudo específico desse assunto aqui, escala, certo? E temos também a fonte do mapa. Está aqui, ó, a fonte. A fonte é a origem do mapa, de onde o mapa foi retirado, qual o estudo. E as coordenadas geográficas são essas linhas imaginárias, né? Aqui, que são os paralelos e os meridianos, que enfatizam o quê? A latitude e a longitude, certo? É a orientação do mapa. Então esses são os principais elementos aí para estudar um mapa. Falando de legenda, já que a legenda explica o significado das cores, os símbolos utilizados na representação, temos aqui um exemplo de legenda, né? Algumas linhas, símbolos, né? Figuras, cores que vão indicando o que cada coisa significa dentro do mapa, entendeu? Se a estrada é duplicada, se a estrada é pavimentada, se a estrada é federal, se ela é federal mas não tem pavimentação, se ela é estadual, entendeu? Ele vai indicando tudo aqui, ó. Se aqui é um aeroporto, entendeu? Se o aeroporto é pavimentado ou não, quer dizer, esse é o papel das convenções, é explicar, está dentro da legenda, é explicando, são linguagens visuais do mapa. Voltando, essa aqui é a rosa dos ventos, né? Que nós encontramos aí na página 38, que é a rosa dos ventos, a rosa das orientações, ao qual nós estudamos em sala de aula, os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, né? E o também chamado de intermediários. Então nós estudamos isso em sala de aula, está aí a rosa dos ventos ou a rosa dos rumos. Com o intuito de fazer um resumo breve, temos aqui, ó, título: indica o que está representado no mapa. Orientação: indica os pontos cardeais, ou só o norte às vezes. Escala: indica o número de vezes que a realidade foi reduzida. Legenda: são os sinais ou cores que ajudam a perceber o mapa, certo? Recursos visuais. Nós temos aqui alguns recursos visuais aí em um mapa. Aí nós temos aqui alguns recursos visuais elaborados em uma legenda. Claro que diante de toda a representação cartográfica em uma generalização, em uma forma de representação da realidade, deve ser vista em seu contexto histórico.
Baseado nisso, a associação de cartografia com novas técnicas de sensoriamento remoto, informática, traz novas possibilidades de representação e, consequentemente, essa visão do mundo faz com que se tenha cada vez mais detalhes. Então nós temos aqui, assim como no livro, na página 42, no livro de vocês, as representações, formas, certo? Tamanho, orientação, cor, valor, granulação. Cada item desse, cada desenho desse pode ser usado ou significar um estudo. Então nós temos símbolos que são pontuais, que são em formas de ponto, temos símbolos em formas de linhas, temos símbolos zonais, que é em formas de pequenas figuras completadas por pontos, geralmente muito usada na agricultura. Agora também muito usada em ferrovias e muito usada para indicar locais. E as cores, né? A cor, que é importante, ele pode usar cores frias ou também cores quentes. É o chamado espectro das cores, que é aquele quadradinho cheio de cor que você encontra. Geralmente tem cores que especificam alguma coisa, né? Por exemplo, a cor verde sempre são florestas, as cores brancas sempre são gelos, as cores marrom escuro sempre são altitudes. Então, o uso das cores puras do espectro e de suas combinações das três cores primárias. Então ele granula, ele faz essa combinação aí e dá e realiza esse trabalho. Agora vamos dar uma olhadinha e uma observação detalhada aí na escala do mapa. Aí na página 39. Na página 39 nós vamos estudar aí mais sobre escala, certo? Então vamos lá. O mapa, carta, planta, que nós vamos estudar ainda mais na frente, é uma redução proporcional da realidade. Eles diminuem a realidade, beleza, para colocar essa realidade em um plano dentro em um papel. E a escala é que estabelece quantas vezes o espaço real, o terreno ao qual você está pisando, foi reduzido. Por exemplo, se é o mapa do Brasil que está em nosso caderno, ou o mapa do mundo, ou o mapa de qualquer lugar, ele é uma redução da realidade. Por isso, se você pegar a escala e multiplicar, ele vai ficar do tamanho original, ou melhor, do tamanho do terreno. Agora, claro que ele é reduzido para efeito de estudos. Então, a escala é considerada pequena quando, olhe bem, o que é uma escala pequena? A escala pequena é quando se reduzem muito os elementos, certo? E ela é considerada grande quando os elementos são poucos reduzidos. Então, o que é uma escala pequena? Uma escala pequena é uma escala com muitos números. Está vendo lá o exemplo? E uma escala grande é uma escala com poucos números. Então, quanto mais a questão de reduzir, aí você traz essa relação de pequena ou grande. Escalas podem ser indicadas de duas maneiras: através de uma representação numérica ou de uma representação gráfica. Então a escala pode ser gráfica ou pode ser numérica. O que é a escala numérica? Ela é representada por uma fração e normalmente é dada em centímetros, ou sempre, certo? Olha lá, 1 para 500 mil, quer dizer, 1 para 500 mil centímetros. Outro detalhe na escala, você tem que perceber que esse número ele é alto, porque ele é sempre dado na figura centímetros, certo? Diferentemente, por exemplo, da escala gráfica. Na escala gráfica, ele pode ser dado já em quilômetros, a unidade de medida. Na escala numérica é universal. Esse número aqui sempre será em centímetros, nunca em quilômetro, nunca em metro, nunca em outra unidade de medida, certo? Sempre em centímetros, não em metro, não em quilômetro. Agora, escala gráfica é representada por uma linha reta graduada, tendo como módulo básico o centímetro. Módulo básico. O que é o módulo básico? Desse espaço até esse espaço equivale a 1 centímetro. Agora, desse número até esse número equivale a 120 quilômetros. Essa unidade de medida aqui é que vai determinar. Positivo? Para a gente fechar o nosso raciocínio, olhe bem, tipos de escala. Escalas utilizadas. Quando as escalas são grandes, elas têm poucos números, elas foram reduzidas muito pouco, elas são usadas para apresentar também coisas pequenas, ó. Agora,
O que é que acontece com elas? Elas são muito ricas em detalhes. Ela mostra uma rua que você mora, o bairro que você mora, a aldeia que o índio mora, a região, o campo de futebol, a quadra, a rua tal, a praça, o mercado. Ela sai mostrando a praça, o parque, uma infinidade de detalhes. Agora, quando o tipo de escala ela é pequena, ela é muito generalizada, ela é cheia de generalizações, ela é uma coisa que mostra somente que ali existe tudo, agora é tão grande que ninguém vê nada. Por exemplo, um país, quando você pega o mapa do Brasil, geralmente os meninos na sala costumam procurar São Domingos, não vai encontrar, né? Óbvio, né? Aí pega o mapa do continente, vai procurar Sergipe, também não vai encontrar. Entendeu a grandeza? Você pega o mapa do Brasil, vai procurar São Domingos, não vai achar. Você pega o mapa do mundo, vai procurar Sergipe, Deus o livre, não vai achar. Por quê? Porque ele é generalizado, o mapa da escala pequena. Quando ela é pequena, tem muitos números. Quando ela é grande, tem poucos números. Qual é a relação? Quando ela é grande, ela tem muitos detalhes, por isso ela é grande. Quando ela é pequena, ela é generalizada e tem poucos detalhes, por isso ela é pequena. Positivo? Aí galera, só para fazer uma revisãozinha de matemática aí, ó. Aqui é um sistema métrico decimal, é a conversão de unidade de área. Podemos começar essa relação em metros quadrados. Aqui, olhe bem. Metro, certo? Dando aqui essa de metro quadrado, mas todas são iguais. Metro cúbico ou metro linear. Todas são iguais, certo? Ó, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro. Toda a escala nossa ela é dada em centímetros. Para isso você precisa transformá-la em quilômetros ou transformá-la em metro para você ter uma ideia. Por exemplo, a distância entre duas cidades é dada em quilômetro. A distância entre duas pessoas pode ser dada em metro ou pode ser dada em centímetros. Por exemplo, a distância entre duas residências, entre dois veículos, pode ser dada em centímetro, pode ser dada em metro. Agora, a distância entre duas cidades, elas estão em quilômetros. Então, essa é a relação de unidade de medidas. Isso é a unidade de medidas, certo? Ó, centímetro está aqui. Para você ir para o decímetro aqui, você precisa, se for no metro linear, é vezes 10. Se for no metro quadrado, é vezes 100. Se for no metro cúbico, é vezes 1000. É só essa relação que existe. Na verdade, a nomenclatura é a mesma, certo? Pois são unidades de medidas. E como avaliação já nossa aí, eu gostaria que vocês respondessem aí o exercício da página 40. O exercício da página 40. Nós temos aí uma atividade e vocês respondessem essa atividade da página 40. Positivo? Aí galera, com o intuito de dar uma revisão, né? Nós temos aqui um organograma das projeções cartográficas, certo? Nós temos aqui a esfera ou esferoide da Terra, claro que é a projeção aqui da Terra, a redução da esfera e as projeções, né? Que são na verdade projetar. A projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção azimutal, certo? O desdobramento e desenvolvimento faz com que se projete um mapa. Como eu falei na aula passada, mas também não ficou muito claro, as projeções têm propriedades geométricas. Elas podem ser conformes, são ângulos que são mantidos, equivalentes, né, quando as áreas que apresentam aí são idênticas e os ângulos são um pouco deformados, equidistantes, isso aqui é a representação da deformação linear, os comprimentos são representados em escala uniforme, quer dizer, eles não mudam, e afiláticas, as áreas e os ângulos apresentam-se totalmente deformados. Essa é uma projeção conforme, a projeção cilíndrica. Essa é a projeção de Petras, né? A projeção equivalente, né? Não deforma as áreas, conservando a relação entre elas são praticamente a mesma coisa. Essa é a projeção cilíndrica do mapa de Mercator, certo? E essa é a projeção do mapa de Malwaide, né? Que há variações aqui nas extremidades, certo? Aqui. Já o mapa do mercado, as figuras são tão diferentes aqui no centro, como eu falei na aula passada, que a Groenlândia, que é essa região aqui congelada, está maior do que a África.
E isso, na realidade, é quase impossível, né? A África é infinitamente superior ao território da Groenlândia, mas veja que a Groenlândia está muito maior que a África. Isso é porque as figuras geométricas aqui, ó, não atendem às mesmas espessuras. Isso foi dado pelas questões das relações de poder na Europa na época, e aí ele, para favorecer os países europeus, os países aqui do centro que estavam financiando a pesquisa, ele deixou os territórios deles maior do que o que realmente eles eram. Olha o tamanho da Antártida, né? Uma projeção equivalente aí, equidistantes, aliás, que é a projeção polar, né? Como ela está aí representada nesse mapa, pelo símbolo ali da ONU. E essas aí são projeções afiláticas, né? Não possuem nenhuma das propriedades anteriores, nem equivalência, nem conformidade, nem equidistância. Elas variam, formando figuras variadas aí, como vocês podem perceber. Aí são as projeções, né? Os tipos, para a gente ficar bem esclarecido isso, né? Elas podem ser cilíndrica, azimutal e cônica. Olha o cone abaixo da linha do Equador, olha o plano azimutal em cima do Polo Norte ou embaixo aqui no Polo Sul, e a cilíndrica, que envolve a Terra toda, tocando nessa parte central da linha do Equador, servindo como base, certo? Então essa aí é uma projeção, tipos de projeções. E vamos ver aqui as duas projeções que foram produzidas em épocas diferentes com o intuito de relação de poder, né? A projeção de Gerard Mercator, aí que ele fez lá, a gente já falou sobre ela. Olha como as figuras do centro são diferentes da figura das extremidades, né? O que modifica o mapa, deixa o mapa com deformidade. E a projeção de Petras, né? Que as figuras são as mesmas, não deforma o tamanho do mapa, obviamente, mas ele enfatiza com maior precisão aqui as regiões do sul, certo? A questão do norte e do sul do mundo, certo? Então, galera, aquele abraço. Nós estudamos aí representações cartográficas, escalas e projeções, noções básicas, e espero que vocês se divirtam aí fazendo a atividade da página 40. Na próxima aula a gente comenta sobre a atividade. Aquele abraço, valeu, galera, um cheiro na cabeça e um abraço para todos vocês. Valeu, príncipes e princesas.